Olá pessoal, Verônica Dunker, coach de adolescentes, analista comportamental. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem atual e às vezes difícil de compreender, que é o deixar, o desapegar. Antigamente as pessoas falavam, né? Eu não gosto muito desse termo, desapegar. Então como é que a gente percebe que alguma coisa tem que ir embora? Já deu. Então vamos falar sobre isso, curtam a minha rede social, compartilhem, acionem o sininho, comentem. Se vocês acharem interessante passar para alguém, passem para alguém também que pode estar precisando, né, de ouvir esse vídeo ou outros vídeos que temos aí no YouTube. Aliás, esse mês nós estamos fazendo 2 anos de YouTube, sabia, Felipe? Olha que legal, Hoje. Bacana. Parabéns para nós. Muitos conteúdos bons e ajudando bastante gente. Isso mesmo. Parabéns. Deixe ir o que não está destinado a ficar. Essa frase está num post lá no Instagram que eu fiz há um tempo atrás e deu muita repercussão. Acabamos discutindo algumas ideias e hoje eu vou fazer um vídeo, então vamos falar sobre essa atitude, deixar ir algo que não tem mais lugar na sua vida. Como é que a gente percebe isso? Como é que a gente sente que alguém ou alguma coisa já teve o seu momento e agora está na hora de deixar passar? Como dizem aí, a vida anda, né? A vida que segue, a vida anda, a fila anda e a gente tem que deixar, às vezes, alguma coisa embora, né? Às vezes, até alguma coisa que a gente gosta muito, mas que não está mais fazendo bem pra gente, não faz mais sentido, muitas vezes, ou porque a responsabilidade requer que a gente deixe ir. Então, como perceber isso? Justamente essa palavrinha, essa ação de perceber-se, perceber a nós mesmos, é algo que muitas vezes a gente acaba não fazendo no dia a dia, na rotina, na correria. A gente muitas vezes vive no automático e vai só cumprindo demanda, uma coisa atrás da outra, e a gente começa a não se perceber mais no mundo. Não perceber o que você sente, como você está, né? Se você está bem, se você não está, se você está feliz, se você não está, né? Se você está contente, está satisfeito, ou se está faltando alguma coisa. E como é que a gente faz para perceber isso? A minha forma de perceber isso é parando e fazendo uma meditação. Mas cada um tem a sua forma própria de se encontrar, de estar consigo mesmo, para se perceber nas situações. Então, assim, quando tem uma situação que você não sabe porquê, mas está um pouco incomodado, ou então sente que está errado, ou que não está fluindo, né? Você está tendo que fazer um esforço demasiado para que a coisa aconteça. Será que está certo? Será que não está na hora de deixar embora? Mudar, né? Muitas vezes até é uma atitude que a gente tem. Deixar essa atitude embora e colocar uma nova atitude no lugar, um novo hábito no lugar. Quando a gente fala de uma pessoa, às vezes a gente está insistindo num relacionamento, insistindo para que dê certo, para que aquela pessoa fique, mas você percebe que o outro não está mais tão ligado, tão afim, e só você está fazendo um movimento e a outra pessoa não está mais. Será que não está na hora de deixar ela seguir o caminho dela e você seguir o seu? É muito difícil a gente conseguir se desprender. Por isso que eu não gosto do termo apegar-se ou desapegar-se, porque para mim é um termo muito impessoal, muito frio. E a gente pode sim se despedir ou deixar algo que a gente gosta ir e nem por isso tornar a coisa fria, tornar a coisa desumana ou insossa. Você pode fazer esse movimento de deixar ir com leveza, né? Com alegria, com tranquilidade. Como é que a gente consegue fazer isso? Conversando,
quando é com uma outra pessoa, estando bem consigo mesmo, ficando bem, procurando ficar bem com você. Depois de tomar uma decisão, a gente precisa estar bem conosco. A gente não pode tomar uma decisão e continuar achando que não está bom. Então, quando a gente toma uma decisão de deixar algo ir embora, a gente precisa de fato deixar essa coisa fluir, ir embora, mas de uma forma grata. Quando a gente é grato pelo momento que a gente teve, pela situação que a gente teve, pelo convívio com aquela pessoa, é mais fácil a gente agradecer, é mais fácil a gente deixar ir com leveza, porque a gente vai se lembrar das boas situações, dos momentos bons, daquilo de bom que houve com a pessoa. Verônica, você sabe que a gente teve um comentário num vídeo de uma mãe dizendo que tem a ver com esse assunto? Porque ela diz o seguinte, que o filho dela é um adolescente, ele ainda está naquela fase um pouco imatura e rebelde de fazer valer a vontade dele, mesmo sabendo que está prejudicando a atitude dele. Então, ela até te pergunta dicas assim, tem alguma chavinha que eu consigo sutilmente destravando, porque ele está um pouco irredutível por essa autoafirmação de fazer valer, eu penso assim, tem que ser assim, e a gente sabe como mãe ou como pai que ele vai quebrar a cara. Qual que é a dica de ouro? Passa pra gente. A dica de ouro que eu dou para todo mundo, e para mim sempre funcionou muito bem, né? Para mim, com os meus filhos e para quem eu, né, aconselho, em vez de... A gente sabe ali, né? A gente sabe que o nosso filho às vezes está sendo irredutível, vai se machucar, vai quebrar a cara, que a gente já viveu, a gente já tem uma experiência, né? A gente já tem anos à frente de vida. Então a gente sabe o que vai acontecer. Mas eles não tiveram a experiência ainda. Eles não passaram pela dificuldade ou muitas vezes pela dor. Então como é que a gente faz para mostrar para esse jovem que vai dar ruim? Em vez da gente impor, não, você não pode fazer porque isso, você vai acontecer isso, e a gente contar tudo para ele o que vai acontecer, o melhor é a gente conversar e fazer esse jovem pensar a respeito. É isso que eu faço com os meus filhos, é isso que eu faço no processo de coaching. Eu faço o jovem pensar a respeito. Tá bom, você quer fazer tal coisa, mas se você fizer, como é que você acha que vai ser isso? Quando você acha que vai dar para fazer? E se acontecer tal coisa, como é que você vai se sentir? E aí você faz o seu filho pensar sobre o tema, pensar sobre o assunto, pensar sobre a situação. E ele mesmo vai acabar chegando nas conclusões. Muitas vezes ele vai fazer, mesmo sabendo que vai dar ruim, mesmo você tendo avisado, mesmo ele tendo pensado a respeito. Mas ele precisa passar por essa situação, até para valorizar. Poxa, minha mãe falou, meu pai falou. Era importante eu ter ouvido, né, a conversa com eles. Então, antes da gente ter uma postura autoritária, a minha dica, o meu conselho seria: converse com seu filho, faça ele pensar sobre o assunto, faça ele se questionar. Por mais que ele fale, não, ele vai ficar pensando. Ele vai ficar pensando e ele vai começar, talvez, a pensar em situações que ele não tinha pensado. Então é aí que está a jogada. A gente, né, com a nossa experiência, em vez da gente falar não faça porque vai acontecer isso, em vez disso a gente fala: filho, olha, eu não sei se vai ser bom isso que você quer fazer. Com quem que você vai fazer isso? Essa pessoa tem experiência? Ou você já fez isso em alguma vez? O que aconteceu? O que você acha que vai acontecer? Se você fizer essa escolha, como é que você acha que vai ser daqui a, sei lá, um tempo, 1 ano, 2 anos, daqui a 1 mês, né? Depende do que for. Então, fazer ele pensar sobre atitudes que ele não tinha pensado antes. Ele pode até te dizer que não, fingir que não ouviu e tal, mas com certeza ele vai sim ouvir e vai pensar a respeito. Por hoje é esta dica que eu tenho para vocês. Curtam, compartilhem, acionem o sininho, comentem nos comentários e digam aí o que vocês fazem para conversar com os seus filhos
sobre temas difíceis, né? Quando ele não quer ouvir e quando ele precisa deixar algo ir embora.